Vamos começar falando do tal do sociopata. O que será essa criatura? Cerca de 1 a 4% da população é sociopata? É. Todos nós aqui conhecemos algum sociopata. Se não conhecemos, além de conhecer, convivemos. Vamos identificar hoje. Sabe por quê? Não, o que é a característica básica do sociopata, Beto? É uma pessoa que não se enquadra nos padrões sociais, não convive com, não desfruta das mesmas ideias assim de um bem comum e que faz tudo em função de satisfazer unicamente os seus desejos, seja passando por cima de quem for. Tá? Então são pessoas que têm uma incapacidade de amar e uma incapacidade de ter empatia, quer dizer, eu me colocar na posição do outro. Na realidade, os sociopatas são predadores dentro da nossa própria espécie, se a gente tivesse que comparar. Você vê que é muito difícil, mas entre espécies, um animal matar o outro. O sociopata, ele não tem nenhuma ligação afetiva com o fato da gente ser da mesma espécie. Quer dizer, ele tem a questão, ele usa 4 táticas, né, que a gente chama: mentir, manipular, fazer um constrangimento, assim, no sentido de impor a vontade e até a violência. Então, na realidade, como em qualquer alteração, você tem desde a sociopatia leve até a sociopatia grave, que é o serial killer. A questão é que o serial killer, esse vai para a cadeia. É o motoboy, aqueles casos que andaram tendo no sul, daqueles caras que pegavam sempre as mesmas crianças, meninos e tudo. Esse acaba um dia pegando, porque ele não consegue não repetir o erro, porque ele tem um prazer enorme naquela coisa de pegar a presa. É de 1 a 4%. 1% só é serial killer. O resto são... Ainda bem, mas isso não quer dizer que não haja um grande prejuízo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o sociopata leve, por exemplo, 171. A gente fala tanto de 171. 171 é um sociopata leve. São simpáticos, sedutores. Você não vai me apresentar um sociopata leve, ou 171 que seja antipático. Você conhece? De um modo geral são simpáticos. São maravilhosos. Se você pedir cartão, te dão cartão. Se você pedir telefone, te dão telefone. Ainda dizem que estão com aquele carro emprestado, porque o dele é BMW, né? E que no dia seguinte ele vai pegar, que aquilo ali porque bateu. Ele inventa 1000 mentiras. Mas não é para impressionar porque está afim de você. É para impressionar, para poder te usar, para chegar a algum objetivo que ele quer. É totalmente diferente do homem imaturo ou do garotão que mente para ver se tira uma onda com a namorada. É bem diferente. O sociopata moderado é aquele que eu brinco assim, ele não mata, ele não se expõe, mas ele manda fazer. Ele não suja a mão. E o serial killer, que é o sociopata grave, é aquele que ele não manda fazer, ele faz, porque ele tem prazer em fazer. E tem uma coisa interessante, que os países, né, eu estava hoje lendo uma coisa que eu achei interessantíssima, que as pessoas hoje estão mobilizadas para ver esse negócio do atentado de Londres, que morreram 50 pessoas. E aí eu fico realmente preocupada com isso. Mas 50 pessoas morrem por final de semana no Grande Rio, né, e a gente não faz nada. Quer dizer, é claro que o sociopata, ele está por trás disso. Quando há uma rebelião no presídio, quem morre é o recuperável, porque o sociopata, ele sempre é aquele que articula o movimento todo, faz a coisa desencadear e ele nunca pega. E executa o companheiro se for preciso, se for necessário. Com certeza, ele articula, ele intimida, quer dizer, é sempre essa a tática, né? Mesmo que o comportamento de explodir o metrô tenha raízes religiosas, ainda assim enquadra esse pessoal de Londres no sociopata. Sim. Mesmo que tenha essas explicações ideológicas. Olha só, ideológica, primeiro que quem faz essa ideologia é um sociopata mor, seja ele qual for. Né? Hitler também era um cara que tinha uma ideologia. Pois é, Hitler era sociopata? Sim. Com certeza. Ele tinha, com certeza. Né? Então, não há dúvida. Quer dizer, vamos dizer, ele não era o canibal, mas ele mandava fazer. Ele não sujava a mão. Eles se reconhecem, por exemplo, eles fazem um clã, por exemplo, essa história, a turma deles, eles se reconhecem. Olha, essa história do atentado em Londres é uma coisa
Eu acho mais grave o que acontece no Rio. Mas eu acho que ali em Londres eles se agrupam pela religião, né? Entre aspas. Teoricamente, pelo fundamentalismo. Veja bem, eu não digo, talvez até, o garoto que vai lá e se explode, ele talvez não seja sociopata, ele pode até ser um psicótico, ele pode ser um doente mental, mas ele com certeza está manipulado e está induzido por um sociopata. Em qualquer sociedade onde as instituições não são fortes, as instituições do bem, vamos dizer assim, não são fortes para evitar que o sociopata seja glamorizado, com certeza o índice vai ser muito maior. Pra você ter uma ideia, durante um ano, morrem só no Rio de Janeiro 4.000 pessoas. Isso fruto da violência? Fruto da violência. Isso em Londres são 200 por ano. Então, é uma diferença absurda. Quer dizer, por quê? Porque a gente vive numa sociedade, não estou dizendo só Rio, não, São Paulo, estou dizendo as grandes cidades nossas. Hoje a gente tem no poder muita gente com um estilo sociopata, que não está preocupada se as pessoas estão perdendo suas casas, se as pessoas estão morrendo por coisas que não dizem respeito a elas. E isso é uma coisa interessante, porque o sociopata moderado, por exemplo, não é o serial killer. Ele reconhece a autoridade? Ele reconhece para poder manipular a autoridade. Mas, na realidade, a gente tem que ter muito cuidado que em fases de catástrofe, quebras financeiras, econômicas de um país, de guerras, de grandes epidemias, sempre surgem lideranças sociopáticas, que chegam como os salvadores da pátria, porque eles todos são inteligentes, não tem sociopata burro, né? Todos são sedutores, todos tiveram problemas na infância? Não, Milton. Isso é uma coisa que... Isso tem um componente genético e a gente, por ter instituições não fortes, porque o negócio do sociopata não é que... Ele respeita limite? Não, nenhum. Ele só respeita para te iludir. Teoricamente, se a gente tivesse uma sociedade forte, uma tolerância zero, ele também não bateria de frente com a tolerância zero seria em cima do seguinte. Por exemplo, um sociopata, o prazer dele é enganar, é fazer o golpe, é dizer que foi mais esperto, é pegar todo mundo. Então, por exemplo, se a gente vive numa sociedade, como, por exemplo, a polícia londrina, né, que trabalha com uma coisa de inteligência e resolve 90% dos casos, quando aqui no Rio 1% só dos casos são resolvidos, né? Essa é uma sociedade que coíbe a ação. O cara é sociopata, mas ele fica na dele, porque a probabilidade dele ser pego, a probabilidade de ser descoberto é muito grande. E o sociopata, ele sempre leva uma vida dupla, tripla, quádrupla. Ele pode ser para você uma pessoa, para mim outra, e nós estamos falando da mesma pessoa e ser a mesma, porque ele é para cada um aquilo que cada um quer e que convém para ele ser. Entendeu? Mas, deixa eu te perguntar uma coisa, de que maneira que se diferencia, qual é o diferencial entre um sociopata e o oportunismo, por exemplo, um traficante que começa com um avião numa favela e vai crescendo, ele vai dominando, ele vai chegando, tem a oportunidade, acaba liderando e acaba caindo em características muito próximas dessa que está falando de sociopatas, quer dizer, ele comanda, ele manda fazer, ele manda matar, ele arrebanha, ele se torna um líder. Como é que a gente diferencia, como é que se diferencia isso? Primeiro que um sociopata, ele nasce já com uma tendência. Desde criança ele vai ser uma criança desafiadora, uma criança que a punição não surge efeito. Se você bater, não faz. Se você bater, botar de castigo, para ele. Já vem, exatamente. A sociedade aflora mais ou menos. Não há dúvida que uma situação dessa, de tráfico, de uma comunidade como funcionam as favelas, quer dizer, ali existe uma probabilidade, uma situação que favorece muito a emergência dessas pessoas. Não quer dizer que todos os traficantes sejam sociopatas. Mas o oportunismo, a grande diferença do oportunista para o sociopata é que o oportunista, ele em algum momento, ele tem culpa. Ele sabe que fez errado, ele tem um sentimento, ele tem afeto com algumas pessoas. O sociopata não tem. Agora, uma dúvida que todo mundo tem e não consegue definir é a diferença do sociopata, porque se fala muito, né? O sociopata e o psicopata. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como se define um sociopata de um psicopata? É uma boa pergunta essa sua. O termo, eu acho que hoje a gente poderia falar o termo popular e desvirtuado é o psicopata. É um termo glamorizado na televisão, em cinema, em livros e tal. Este termo, eu
prefiro, acho que o melhor é um outro que eu já vou explicar. Essa entidade clínica, ela nasceu, o primeiro que descreveu usou um determinado nome. E na história foram sendo usados outros nomes, todos nomes bons. Então, por exemplo, eu fiz uma pequena lista do nome que se usou para caracterizar esses indivíduos que ficam na zona da fronteira entre a loucura e a normalidade mental. O primeiro chamou de loucura moral, que é um nome bom. Bom, Né? Chique. Bom, elegante. Tranquilo. bom. O segundo chamou, isso em 1835, o segundo chamou de enfermidade do caráter. Bom também, Bom. porque é o que acontece. Erudito. Um outro chamou, que eu acho um nome extraordinário, poético, loucura lúcida, que é bom. Filosófico. Sim. Mas É lírico. depois, anestesiados do senso moral, Também. que também é um nome bom. Um outro nome, sempre a mesma, e nós estamos falando sempre da mesma entidade clínica, Sim. né, que é esse hoje vulgarizado como psicopata. O mesmo Cid lá. Que o CID é alguma coisa que foi absolutamente destruidora da psiquiatria. Mas antes, vamos lá, outros nomes. Normalmente político, quando quer ferrar a gente, dá um nome bonito. Sim. Marco Cid. Eufemismo. Marco legal. Marco legal. Regulamentação das mídias Regulamentação sociais. das mídias. Marketing. Juiz de garantia também. Juiz de garantia. Juiz de garantia. Que é um nome absurdo, bonito, não é? Bom, outro nome dos tais psicopatas, semiloucos. Aí já não Mas gostei muito. Bom, mas enfim. Desequilibrados, insociáveis. Também é um nome bastante razoável. Depois vem o psicopatas, que é de 1923. Depois, sociopatas, Sim. que é o outro nome. Transtorno do comportamento, que são todos sinônimos. Eu, particularmente, gosto do nome condutopatas. E explico por quê. Porque a apatia, a patologia, a deformidade está na conduta, única e exclusivamente. Então, são indivíduos aparentemente normais, mas que têm conduta deformada que os normais não têm. Ou seja, eles ficam naquela zona fronteiriça entre a loucura, que está de um lado, e a normalidade do outro. O que eles diferem dos doentes mentais, dos loucos propriamente ditos? Eles não rompem com a realidade. Então eles continuam inteligentes, eles não alucinam e não deliram, como deliram os doentes mentais e alucinam. E eles também não são normais, eles diferem dos normais, porque eles têm algumas características que os normais não têm. Por exemplo, um absoluto egoísmo. São extremamente egoístas, eles só pensam neles mesmos. Então é clássico. Você está arrependido deste crime que você fez? Né? Claro que estou, doutor. Eu estou há 3 meses preso. Ele só pensa nele. Só está arrependido. Exato. Quando uma moça que matou o pai e a mãe, mancomunada com 2, entre aspas, laranjas, ela, durante o julgamento, não chorou, absolutamente nada, ficou absolutamente inexpressiva com tudo aquilo que estava acontecendo. O único momento que ela chora é quando o juiz fala: a senhora está condenada a 42 anos e não sei quanto. Então ela chora, eu vou ficar 40 anos presa, só coisa voltar. Então essa é uma das características. Eu vejo minha esposa aí nessa. Ai, Emília, a Pepela não é assim não, você tá louco. Claramente, cristalinamente. Mas não é só essa característica que difere o condutopata do normal. Perfeito. Há uma outra, que é a ausência de sentimentos superiores, de piedade, compaixão e altruísmo. Não há isso. Então eles são capazes de maltratar animais, são capazes dos atos mais bárbaros, por exemplo, matar para ver cair. Ai, que horror. Ter prazer no prazer nisso. E ainda tem uma terceira característica que difere dos indivíduos normais, que é o desejo deformado. O desejo deles é sempre deformado para alguma coisa. Então, essas características que são
do sociopata, psicopata, louco moral, louco lúcido, etc., que eu chamo de condutopata. Quando ouve a palavra psicopata, o que vem em sua mente? A maior parte das pessoas pensa em assassinos famosos, da vida real ou do cinema. Mas a verdade é que nem sempre os psicopatas são criminosos. Não. E a psicopatia não é propriamente um diagnóstico oficial. Ela se refere a um conjunto de traços comportamentais, como o comportamento antissocial, a insensibilidade, o fingimento e baixos níveis de empatia. Esse mix de tendências resulta em comportamentos que costumam caracterizar o psicopata. E de acordo com o autor Jackson Mackenzie, em seu livro sobre a psicopatia, existem frases aparentemente comuns que os psicopatas gostam de utilizar como escudo para ocultar suas más intenções. Você não me ouviu direito. Ou eu nunca disse isso, você distorceu. Frases assim podem ser ditas por qualquer pessoa. Afinal, quem nunca foi mal compreendido? Agora, se você conhece alguém que sempre usa esse tipo de frase, o mais provável é que essa pessoa quer fazer você duvidar de si mesmo para fazer parecer que você foi descuidado. Sim, porque pessoas com tendências para a psicopatia são excelentes em induzir os outros ao erro e depois se safarem com a desculpa de que foram mal interpretados. Existe alguém que sempre te acusa de ver maldade em tudo? Bom, psicopatas adoram se fazer de vítimas e acusar os outros de serem muito maldosos, para que se sintam culpados por terem desconfiado das suas intenções. Psicopatas que praticam bullying, por exemplo, adoram angustiar suas vítimas com violências de todo tipo, mas alegam sempre que estão apenas brincando, que fazem isso com todo mundo e que só você vê maldade no que eles dizem ou fazem. Essa frase geralmente vem junto com a anterior, sim, porque o psicopata sente prazer em te levar até o limite das emoções desagradáveis, como medo, vergonha, culpa. E quando você reage, ele rapidamente diz: "Nossa, você é sensível demais, hein?" Ou seja, ele nunca assume a responsabilidade pelos sentimentos negativos que causa em você. Em vez disso, ele faz parecer que a culpa é sua. Psicopatas sempre dirão que odeiam drama, principalmente quando percebem que as situações que eles criam estão se voltando contra eles. Uma pessoa que realmente odeia drama, quando se depara com um problema, busca soluções de forma prática e objetiva. Mas o psicopata gosta de tumultuar, angustiar as pessoas, desequilibrar emocionalmente o ambiente. E quando tudo está um caos, ele usa a frase "eu odeio drama", para escapar das situações e fazer as pessoas se sentirem inadequadas. Psicopatas, que frequentemente também são narcisistas, precisam ter outras pessoas ao seu lado e são mestres em coordenar um grupo de simpatizantes. No contexto do trabalho, por exemplo, um colega psicopata pode usar o apoio de outros contra alguém que deseja mudanças que ele não quer que aconteçam, porque o prejudicariam ou porque limitariam o seu poder. Então, se você pede algum tipo de mudança e diz que, na sua opinião ou na sua experiência, aquilo dá certo, ele rapidamente mobiliza seus simpatizantes para dizerem que pensam diferente de você ou que, na experiência deles, aquilo não deu certo. E então, você conhece alguém que faz essas coisas o tempo todo? Alguém que repete esses mesmos comportamentos dia após dia? Então vale muito a pena permanecer atento e, na medida do possível, procurar se distanciar e se proteger.
Você já conheceu alguém que virou seu mundo de cabeça para baixo, que destruiu cada coisa boa na sua vida, e esse alguém era muito, muito bom em manipular os outros? Bom, quando deixamos essas pessoas entrarem em nossas vidas, geralmente nos culpamos por isso. Mas o fato é que quando conhecemos um psicopata ou sociopata, eles normalmente escondem seu verdadeiro caráter para ganhar nossa confiança. E uma vez que se sentem seguros, seu mundo será destruído antes que você perceba. Psicopatas e sociopatas são diferentes, embora ambos estejam classificados no mesmo diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Pessoas com esse tipo de transtorno costumam ter comportamentos imprevisíveis, nenhuma consideração por regras sociais ou pelos direitos de outras pessoas. Vejamos mais algumas características presentes tanto nos sociopatas quanto nos psicopatas. Recusa em obedecer leis ou normas, o que geralmente resulta em comportamento criminoso. Mentir, decepcionar e manipular para obter lucro ou simplesmente por diversão. Comportamento impulsivo e agressivo. Conduta irresponsável e dificuldade em sentir remorso pelos danos que tudo isso provoca. Sociopatas costumam ter comportamentos voláteis, inconstantes, imprevisíveis. Frequentemente têm explosões emocionais e se mostram descontrolados. Eles podem desenvolver apego por outras pessoas e geralmente gostam de estar com os outros, embora não tenham a menor consideração por regras sociais. Em pessoas que já são geneticamente propensas a esses comportamentos, a sociopatia pode ser desencadeada por eventos traumáticos, como uma infância difícil ou um histórico de abusos. Já na psicopatia, os comportamentos resultam mais da genética ou de problemas do nascimento, como uma pancada na cabeça, e estão menos ligados a fatores ambientais. O psicopata é extremamente manipulador e pode ganhar facilmente a confiança de outras pessoas, mas eles não se tornam apegados a ninguém. De fato, o psicopata não tem empatia, não consegue se colocar no lugar dos outros e, por isso, não tem um pingo de remorso pelo que faz. Suas ações frequentemente são planejadas e seus crimes são cometidos de forma extremamente organizada, meticulosa e calculista. Psicopatas costumam ser considerados mais perigosos que os sociopatas por causa da ausência de remorso. Crianças e adolescentes podem exibir sinais de aviso de certos comportamentos que podem indicar a tendência para o desenvolvimento do transtorno de personalidade antissocial. Dê uma olhada. Agressões contra pessoas ou animais. Explosões emocionais violentas. Falta de empatia. Destruição intencional de objetos e propriedades. Violações graves de regras ou leis. Atear fogo nas coisas durante acessos de raiva. Assim como ocorre com outros transtornos e tendências disfuncionais, a psicoterapia é o tratamento mais utilizado para o transtorno de personalidade antissocial. Contudo, como as características desse tipo de transtorno costumam estar profundamente enraizadas, o tratamento pode não ser bem-sucedido, especialmente em psicopatas. Maluca, eu, hein? Que elevador mais louco. A gente aperta o sexto, ele vai pro quinto. A gente aperta o quinto, ele vai pro sexto. Que coisa mais maluca. Tá louco? Ô! Oi! Tudo bem? Eu sou o Bira. Peraí. Eu tô fazendo uma reforma na minha casa, lá no meu apartamento. E eu tô ficando maluco, completamente maluco. Eu tenho certeza que eu tava com alguma coisa na mão. Agora, o que é? Essa aqui, vem cá. Eu trouxe lá de casa porque os pintores já queriam pintar ela de azul. Vê se pode. Depois eu levo de volta pra lá antes que aqueles malucos acabem com ela. Fica aí. Tá bom? Tá? Olha lá. Bonita. Então,
Mas 16 anos se passaram. Desde o acontecimento de um dos crimes mais brutais cometido e liderado por um adolescente no Brasil. Um episódio cruel, envolvendo sequestro, estupro e assassinato a sangue frio. Então, eu estou aqui para lembrar esse caso que eu acompanhei pessoalmente. Não, esse eu acompanhei. Foi em 2003. O caso Chapinha. Lembra? Um casal de adolescentes, Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Café, de 19. Namoravam há pouco mais de 2 meses. Eles haviam se conhecido na escola e, com uma cabeça cheia de sonhos, resolveram curtir uma aventura. Os dois viajaram sozinhos para a zona rural da Grande São Paulo. Especificamente, para um sítio abandonado no município de Embu-Guaçu. Por temer a não autorização dos pais. Vocês estão vendo, né? Por temer a não autorização dos pais, o casal omitiu para onde estava indo. Liana contou aos seus pais que faria uma viagem para Ilhabela com um grupo de jovens da comunidade israelita. Felipe avisou sua mãe que iria acampar, mas não mencionou com quem iria. Na sexta-feira, no dia 31 de outubro de 2003, Liana e Felipe passaram a noite no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. Ao amanhecer, caminharam até o terminal rodoviário do Tietê para pegar um ônibus com destino à zona rural, que fica a 40 quilômetros de São Paulo. O pai, Ari Friedenbach, esse é o nome, Ari Friedenbach, o pai de Liana, por volta das 8 horas, ligou para a filha. Ela disse que estava tudo bem, embora o silêncio do local parecesse estranho ao pai dela. Ari não suspeitou de nada. Liana era uma garota de classe média alta, bem vestida, calçada com um tênis All-Star, carregava uma mochila pesada e chamava a atenção por onde passava, especialmente na área desprivilegiada onde estava indo acampar. Do outro lado estava um adolescente, com a mesma idade de Liana, porém com uma vida completamente diferente. Roberto Aparecido Alves Cardoso era ajudante de caseiro, ganhava R$150 por mês e algumas gratificações. Gostava de andar no mato, fumar e frequentar bares. Seu apelido? Champinha. No sábado, Paulo Marques, conhecido como Pernambuco, e Champinha caminhavam pela região rural, onde tinham o hábito de pescar. No trajeto, eles avistaram o casal. De longe ficaram atentos aos passos dados por Liana e Felipe e logo deduziram que iam acampar. Os 2 colegas seguiram em frente e foram tomar pinga na casa de um conhecido, Antônio Caetano Silva, um caseiro de 50 anos. Mais tarde, os 3 tiveram a ideia de assaltar o jovem casal, que aparentava ter dinheiro. Durante a noite, no local em que acampavam, Champinha rasgou a barraca com o facão e gritou: "Acorda! Acorda! Quem aqui é o filhinho de papai?" Liana, com muito medo, respondeu que sua família tinha dinheiro e que o namorado era trabalhador. Ao ver que em seus pertences não se podia encontrar nada de valor, decidiram sequestrá-los. Cobriram os rostos dos adolescentes com toalhas e os levaram para a casa simples de Antônio Caetano Silva. Era um lugar pequeno, com móveis velhos e paredes encardidas. Espalhados pela sala havia 3 machados, uma enxada, 2 foices e um facão, que eram provavelmente usados no trabalho rural. No quarto, a cama era velha, com colchões rasgados sobrepostos, papelão e lixo espalhado. Felipe Café foi mentido em um dos quartos por Pernambuco. E Champinha levou Liana para o outro cômodo. Ali, ela foi estuprada. No dia seguinte,
Por volta das 6 horas da manhã, Champinha, com os seus 2 comparsas, saiu com o casal de adolescentes e andaram até uma trilha fechada. Eles pararam e então Felipe morreu, com um tiro na nuca, disparado de uma espingarda pelas mãos de Pernambuco. A morte foi instantânea. Paulo Marques foi embora e Champinha retornou à mesma casa com Liana. Em nenhum momento, resgate foi pedido à família. No domingo, Ari Friedenbach foi buscar a filha no ponto de encontro onde o grupo de jovens da congregação israelita deveria desembarcar, na rua Minas Gerais. Não havia ninguém ali. Preocupado, Ari ligou para a melhor amiga de Liana. Aí, a garota contou toda a verdade. Ao descobrir para onde a filha tinha ido, começou a procurá-la. Ah, coitado. No primeiro momento achou que os adolescentes apenas tinham perdido o ônibus e que apareceriam mais tarde. Na companhia de um amigo, rodou pela cidade até às 3 da manhã. Ao retornar de São Paulo, registrou o boletim de ocorrência. Na segunda-feira, ele voltou para o Embu. Na metade do dia foi encontrada a barraca do acampamento, rasgada e totalmente revirada. Entre os pertences estava também o celular de Liana. A garota permanecia a 2 quilômetros do local de acampamento, na casa de Antônio Caetano Silva. Sentada, de cabeça baixa, nua, ela chorava. Lá, ela foi abusada por outro homem, Aguinaldo Pires, um velho alcoólatra que morava na região. Ari Friedenbach fez contatos onde podia, buscou ajuda na Polícia Civil e Militar, no governo, na imprensa. Helicópteros e veículos faziam buscas incessantes em Bugaçu. No dia seguinte, da terça-feira, Liana caminhou com o grupo durante 4 quilômetros até a casa de um outro homem, Antônio Matias de Barro. Lá, ela foi apresentada como prima e namorada. Nesse momento, Roberto Cardoso já tinha uma intimação policial. Às 5 da manhã do dia seguinte, ele caminhou com Liana por 3 quilômetros até chegar na mata. Ali, após passarem por um riacho, ele pegou um facão e gritou: "Agora você vai morrer." O golpe não foi certeiro e atingiu o lado esquerdo do pescoço de Liana. Ela caiu de costas. Champinha, então, a esfaqueou. A autópsia concluiu que Liana levou 15 facadas e teve como causa de morte traumatismo craniano devido a uma pancada com facão. Então, ficou em cativeiro. Liana foi estuprada por 3 dos 4 criminosos todos os dias. Champinha levou a faca no riacho e voltou para a casa da mãe. Tirou a roupa suja de sangue e escondeu a arma do crime dentro de um poço. Entrou em casa e dormiu. No dia seguinte, se apresentou na delegacia, prestou depoimento e foi liberado pela polícia. Posteriormente, através de investigações, a polícia chegou a Antônio Caetano, que acusou o Champinha. Ele foi localizado na casa de uma tia e retornou para um interrogatório. Ele confessou o assassinato e levou os policiais até os corpos. Os 4 homens envolvidos no crime foram julgados e condenados. Antônio Caetano pegou 124 anos de prisão. Paulo Marques, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos. Aguinaldo Pires, a 47 anos. E Antônio Matias de Barro, com a menor pena, 6 anos. Roberto Cardoso, o Champinha, por ser menor de idade, foi submetido às leis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o Estatuto, ele poderia ficar preso até 3 anos, ou no máximo até completar 21 anos. Em setembro de 2006, quando Champinha terminava de cumprir sua pena socioeducativa, psicólogos forenses
do Instituto Médico Legal de São Paulo o diagnosticaram com transtorno de personalidade. O termo transtorno de personalidade abre uma brecha legal para manter uma pessoa afastada da sociedade. Na prática, a expressão quer dizer que o detento tem baixa probabilidade de se recuperar e, portanto, oferece risco para a sociedade. Com esse laudo, ele foi transferido para uma unidade experimental de saúde, a UES, criada para recuperar jovens infratores com distúrbio mental, onde permanece até hoje. O local foi construído em 2006 para atender jovens com casos semelhantes ao dele, né? A defesa de Champinha solicitou inúmeros pedidos de liberdade, todos negados pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Após 16 anos do crime, a prisão de Roberto Cardoso ainda divide opinião. Muitos acreditam que custódia do rapaz no local é apenas uma gambiarra jurídica, já que ele não apresenta nenhum transtorno mental. Alguns laudos psiquiátricos desconsideraram a hipótese de que Champinha tenha transtorno de personalidade. Alguns exames atestaram apenas que Roberto Cardoso é um limitado intelectual, de QI 73. No Brasil, a deficiência mental é estabelecida por um QI inferior a 70. Champinha, segundo médicos que o analisaram, consegue discernir o certo do errado, mas tem uma noção fraca das consequências de suas ações. É uma pessoa de fácil influência. Acredita-se que ele sabe o que não pode fazer, mas não entende os motivos. Os mesmos afirmam que não há dúvidas de que Champinha não tem ainda condições para viver em sociedade. Porém, não se pode burlar a lei para mantê-lo preso. O Ministério Público Federal, com o apoio do Conselho Regional de Psicologia, já pediu o fechamento da Unidade Experimental de Saúde, por entender que ela não oferece o tratamento que diz oferecer. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal analisou o caso e entendeu que Champinha deve ficar internado até que não seja considerado uma pessoa perigosa para a sociedade. O crime liderado por Roberto Aparecido Alves Cardoso Champinha abriu espaço para uma discussão sobre a redução da maioridade penal. Em meus muitos anos de trabalho com investigação, esse foi um dos crimes que mais me chocou pela crueldade e frieza. E você? O que você acha sobre esse caso? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para acompanhar comigo esse interessante mundo da ciência forense. Por hoje é só. Eu vou trabalhar com a minha amiga aqui. Tchau.